Olá pessoal, meu nome é Elder Klemp. Vamos dar continuidade aqui na série de vídeos técnicos focados aqui em Oracle Suite. Para quem não me conhece, eu sou coordenador de middleware do Grupo Multi, Grupo Multi, fábrica de software, parceira Oracle na parte de integração, muito SOA, muito BPM. A ideia aqui é a gente disseminar um pouquinho do conhecimento de Oracle SOA e demonstrar de uma maneira bem mais prática o poder, um pouco da produtividade da ferramenta Oracle Suite. Ok? Hoje, esse é o segundo vídeo de Oracle SOA. O primeiro foi bem mais teórico, né, fazendo um Olá Mundo de Beeple. Hoje nós vamos falar de adaptadores, que é um conceito bastante interessante, que dá muita produtividade quando a gente desenvolve processos de integração Oracle Suite. Vamos falar um pouquinho de teoria. Adaptadores, a imagem está falando aí, a ideia de adaptadores são componentes que vão destravar o teu legado, vão conectar no teu legado, vão extrair informações, enviar informações, para que você não tenha que se preocupar muito com o formato, com a tecnologia desse teu legado. Então você unifica as coisas e te traz uma boa produtividade e de uma maneira bem padronizada, usando o padrão JCA, Java Connect Architecture. Por exemplo, aqui nós temos alguns tipos de adaptadores dentro do Suite. Adaptador de arquivo, FTP, de fila, JMS, de banco de dados extremamente usado, de Oracle Application na parte de EBS, né, de socket. Qual é a ideia? A ideia é que você tenha adaptadores que conectem nessas tecnologias, né, nesses protocolos, e que você interaja dentro do seu switch, né? Por exemplo, o BIP só enxerga web service, por exemplo, ou fila de mensagem. Então, você faz esse depara no adaptador. Aqui outros tipos de adaptadores usando o mesmo conceito de JCA, onde você manda uma mensagem padronizada e ele faz o depara para o protocolo. Nós temos o adaptador SAP, por exemplo, baseado em JCO, que é um adaptador onde você consegue conectar numa instância SAP, listar as RFCs, receber eventos, então você faz o inbound ou outbound aí, bacana. Tem adaptadores de alta plataforma também, e você tem tudo de uma maneira padronizada. Então, resumindo aqui um pouquinho de adaptadores, são componentes dentro do Oracle Suite que vão destravar o teu legado. Então, vão fazer com que as tuas aplicações, os teus composite applications se comuniquem de uma maneira padronizada com o legado. Vamos fazer aqui uma aplicação bem pequena, de conectividade usando o adaptador de banco de dados, que é muito usado. Então, já criei aqui uma aplicação do zero, adaptadores. Qual a ideia? A ideia é que a gente consiga colocar um adaptador aqui e colocar uma camada de web service para inserir numa tabela de banco de dados. Um caso de uso até bem corriqueiro aqui quando a gente trabalha em projeto SOA. A gente faz muita manipulação de banco de dados. Então, uma boa alternativa é usar adaptadores de banco de dados. Eu vou explicar mais na frente os benefícios de se usar esses adaptadores também. Vamos colocar aqui um adaptador de banco de dados, aqui em External Reference. O adaptador vai te colocar um wizard para que você coloque os dados, né, os parâmetros. Vamos colocar aqui usuário, service, como nome, aqui pode ser qualquer coisa. Aqui eu preciso de uma conexão de banco de dados em design time, para eu pegar os metadados, para carregar as tabelas, definir chave primária, definir relacionamento. E quando isso for executar em QAS ou produção, é evidente que você vai apontar para um banco de produção, mas isso a gente resolve com o conceito de data source dentro do teu servidor de aplicação. Vamos aqui. Aqui ele vai mostrar todas as operações que eu consigo fazer no meu banco de dados. Então, por exemplo, eu posso chamar uma story procedure ou uma function, isso aqui é bem interessante. Eu posso fazer operações em uma tabela, por exemplo, fazer o CRUD, inserir, fazer o update, deletar, selecionar por chave primária, selecionar por exemplo. By example. Por baixo dos panos ele vai usar o padrão JPA, pessoal? Ele vai usar o Eclipse Link, né, anteriormente chamado de Top Link para isso. Então é uma maneira padronizada de você acessar banco de dados. Outras opções aqui, você pode executar um SQL puro, por exemplo, eu tenho um select já extremamente performático, que faz relacionamentos, já faz toda uma regra de negócio, você pode colocar aqui. Você perde um pouquinho de controle na engine de adaptador, mas são casos e casos. E na parte de pooling, né, onde você consegue fazer pooling, ficar de tempos em tempos numa tabela, verificando se algum registro novo mudou, e você pegar esses eventos novos. Eu vou gravar um vídeo só de pooling,
tá mais para frente, porque aqui nós temos várias estratégias de integração. O que eu quero aqui? Eu vou fazer uma operação de série, merge, né? Quem trabalha muito com JPA, vou fazer insert ou update, ok? Vamos importar a tabela. Eu preciso importar a tabela, tá, pessoal? Aqui selecionei meu esquema default, posso consultar aqui todas as minhas tabelas. Tá? Eu tenho uma tabela chamada usuário, que eu criei, algo bem simples, ID, nome, login, senha e e-mail. Então eu quero fazer uma operação de banco de dados usando a tabela usuário, ok? Ele vai importar essa tabela para os metadados do Oracle, do teu adaptador. Não sei se eu cliquei em... Tá, ok. Vamos dar um next aqui. Não tem relacionamento, poderia ter usuário e endereços, por exemplo, um para N, mas aqui não é o caso. E poderia fazer mestre de detalhe, tá? Aqui, filtros, né? Que filtros eu vou querer trabalhar no meu adaptador? Eu posso escolher, não quero trabalhar com todos os campos, só alguns campos, por exemplo. Ele vai fazer um select sobre aqueles campos. Tá? No caso aqui eu vou trabalhar com todos. Aqui, algumas coisas de alta disponibilidade. Caso a tua conexão com o banco de dados caia, por exemplo, a tua rede caia, ele tenta refazer essa conexão. Então, são conceitos que agregam valor dentro do seu switch. Tá? E aqui, como vai ser uma operação de merge e é um banco Oracle, né, então nada mais justo que toda uma integração da ferramenta com o banco. Ele verifica para mim se eu quero usar uma sequence, né, para ao inserir ele já chamar a sequence next val e já colocar. Tá? Então, eu quero esse comportamento. Então, venho aqui, search, eu já tenho algumas sequences lá, eu tenho esse user sec. Então, o que vai acontecer? Quando o adaptador tentar inserir, antes de inserir, ele vai chamar o next val da sequence e vai colocar para mim de uma maneira bem tranquila, em vez de eu fazer isso explicitamente. Vou dar next e acabei. Tá? Então, algo bem simples, uma operação de banco de dados é algo bem simples de se fazer dentro do seu switch. Ele criou para mim, o que ele criou? Ele criou um adaptador para mim, né? Uma mini aplicação, a gente pode pensar que é uma mini aplicação Java, JPA, que vai fazer operações de banco de dados e vai colocar isso em uma camada de web service com WSDL XSD. Por exemplo, aqui ele já criou para mim um WSDL desse serviço, usuário service, e já criou aqui na parte de XSD, ele criou também um XSD do meu metadado de banco de dados, por exemplo, usuário. Isso aqui são todos os campos que tem lá no banco de dados. Ok, mas qual é o meu caso de uso mesmo, pessoal? Eu tenho que transformar, eu tenho que fazer com que esse serviço seja um serviço SOA dentro do Oracle Suite. Então eu tenho que expor esse cara aqui como um serviço. Tá? Nós temos uma maneira bem tranquila de fazer isso. Nós usamos o componente chamado Mediator para mediar, né, os dados. Aí. No caso, você vai ter uma camada web, uma camada de web service que vai chamar o serviço e depois você vai passar para o adaptador. Tá? Eu posso fazer algo bem rápido aqui. Eu posso criar, por exemplo, aqui. Vamos criar um novo web service. Tá? Aqui vamos criar um usuário service, usuário, operações, usuário service. Ele vai me perguntar por um WSDL. Eu preciso passar um WSDL, né? Eu estou criando um serviço. Só que eu não tenho ainda. Eu quero criar um do zero. Eu não quero usar o do adaptador interno aqui. Então você pode criar um WSDL do zero. Isso aqui é bem legal. Tá? Onde você passa onde ele vai ficar, né, o namespace, não vou me preocupar com o namespace, a operação e qual o tipo desse web service, por exemplo, onWay, né, fire and forget, não vai ser o caso, você manda, ele não retorna. Eu quero uma operação síncrona, ou seja, eu quero mandar um usuário, quero retornar, por exemplo, o ID desse usuário recentemente criado. Eu tenho que passar aqui qual o tipo de dados, né, que vai entrar, o que vai sair e opcionalmente a falha. Como o meu adaptador já criou aquele XML, eu vou colocar aqui para termos mais didáticos, mas isso não é uma boa prática, porque você está acoplando o formato de dados do teu legado como um serviço, tá, pessoal? O SR usuário request. Qual vai ser o tipo desse usuário request? Aí vai vir aqui em Project Schema Files, tem o usuário collection. Tá,
Tá? E no output eu vou colocar que ele vai ter uma string. Response. Ok, então o meu serviço vai entrar uma coleção de usuários e vai retornar um string. Pode ser uma string, deixa uma string. Tá? Então eu criei um novo WSDL de negócio aqui. Ó. Então agora eu tenho uma aplicação quase pronta. Eu tenho uma entrada, um formato de dados de entrada, e eu tenho um back-end, eu tenho um serviço aqui que pode receber isso. Como no meu processo não tem regra de negócio, né, não tem que orquestrar nada, né, eu uso o quê? Um componente mediator para fazer essa mediação, né, essa movimentação de dados aqui. Vamos criar um novo mediator aqui. Tá? Então o mediator vai ser meu componente aqui do meio mesmo, que vai ligar essas informações. Então, quando alguém chamar esse serviço aqui passando os usuários, eu quero que o mediator seja invocado e eu quero que o mediator crie uma routing rule, né, uma regra de roteamento para esse cara. Então, esse é o desenho de uma aplicação composta bem simples, tá? Onde você vai executar, o mediator vai pegar a mensagem, pode filtrar, pode transformar e vai invocar esse outro serviço. Um cenário bem simples de uma integração. Agora vamos aqui no editor do mediator e vamos entender um pouquinho sobre isso. Então, como eu previamente já liguei os pontos aqui, ó, liguei aqui, ele já criou para mim, isso é até uma boa prática, ele já criou para mim uma regra de roteamento, dizendo, olha, a operação, o teu WSDL vai chegar e vai ter uma regra de roteamento para o teu adaptador. O que você quer fazer aqui? Você pode adicionar filtro de mensagens, por exemplo, você pode colocar expressões XPF que, eu não quero cadastrar todos os usuários, eu quero cadastrar só os usuários de Minas Gerais, por exemplo. Tá? Então você coloca esse filtro, se for o caso. Tá? Você pode validar semanticamente ou sintaticamente essa sua mensagem, tá? Se o formato de dados está correto. Você pode usar assign ou transformation, transformações, tá? Para pegar o dado de entrada e jogar no dado de saída. Então, por exemplo, aqui, nem faz muito sentido, vou criar um novo XSLT aqui, porque os dados são os mesmos, mas se fosse diferente, você ia fazer um depara. Isso aqui é o editor XSLT, tá? Então você clica, eu quero pegar o nome, jogar lá no nome, login, jogar no login. Tá? Lembrando, tá? No cenário real, esses dados vão ser diferentes, vão ter nomes diferentes, vão ter estruturas diferentes, tá? Por uma questão de simplicidade aqui, eu coloquei tudo igual, tá, pessoal? E aqui, eu nem vou colocar o ID do usuário, porque eu quero inserir, tá? Então, vou deixar ele vazio por enquanto. Salvar aqui. Então, fiz uma regra de roteamento com uma transformação de entrada, tá? Eu quero fazer uma transformação de saída, por exemplo. Eu quero pegar o ID do teu usuário previamente criado, né? Eu quero retornar lá para esse single string. Eu poderia fazer várias coisas, poderia concatenar, poderia colocar data, tá, pessoal? Então, a ideia aqui é um vídeo mais simples. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma operação de web service, eu tenho um WSDL que chama um mediator, que vai transformar, vai mediar essa mensagem e vai jogar isso para um adaptador de banco de dados, algo bem simples, tá? Vamos fazer o deploy aqui dessa aplicação para ver o que acontece em runtime, tá? Fazer o deploy. Para um servidor de aplicação, tá? Eu quero fazer esse composite default, quero sobrescrever tudo que tiver lá. Eu estou em ambiente de desenvolvimento, isso é legal de fazer. Vou colocar aqui no meu servidor SOA, do grupo multi, na minha partição demo. Vamos fazer o deploy, ele vai empacotar em AND, vai validar sintaticamente, semanticamente. E vai enviar. Tá mandando aqui, já foi feito o deploy. Vamos lá no meu Enterprise Manager, onde eu gerencio adaptadores, acho que é o nome, grupo multi adaptadores, né? Então esse rapaz aqui, não, é grupo multi adaptadores, está aqui, ó, vazio, tem nada ainda. Vamos testar a nossa aplicação, tá? Aqui, o meu XSD de entrada aceita N valores, então eu posso adicionar um usuário, 10 usuários, 1000 usuários. No caso aqui, eu vou colocar um usuário só, clico aqui para ele dar refresh,
ele me mostra o form. Lembrando, isso aqui é uma maneira do Enterprise Manager de te ajudar a testar os teus serviços. Ele lê o teu WSDL, que tem um formato de dados XSD, e ele vai colocar os dados aqui. Aí tu pode me perguntar, putz, Helder, mas da onde você tirou esse formato de dados? Só lembrando, tá? Quando eu gerei um adaptador, aqui, ele gerou para mim um XSD com formato de dados da minha tabela, usuário, tá? Então, isso aqui são os campos, as colunas da minha tabela. Então, ele já criou um XSD para mim. E eu aproveitei esse XSD para ser usado no meu serviço de negócio. Lembrando, isso não é uma boa prática, tá? É apenas para dar simplicidade aqui. A boa prática seria você criar um outro XSD com o nome de negócio e fazer um depara. Então, aqui vamos colocar um usuário. Vamos colocar um teste, vamos colocar aqui 100, teste, e-mail, teste@gmail.com. Vou mandar inserir, tá? Ele já me retorna aqui, ó, o ID da inserção. Como não me retornou erro, e é um processo síncrono, eu já sei que, putz, funcionou, né? Eu cliquei aqui na minha trilha de auditoria. O que ele mostra? Ele mostra uma operação sendo executada, chamando o mediator passando a mensagem para o teu adaptador de banco de dados. Se você clicar no mediator, você consegue ver os payloads, né? Então, olha, chegou esse XML no formato, chegou no formato, tem aqui alguns headers aqui. Ele transformou uma mensagem, por exemplo, invocou o adaptador, tá? E aqui o adaptador retornou, por exemplo, a resposta do banco de dados. Então ele inseriu e o adaptador já insere, já retorna o dado com o Sequence Next Val. Tá? Então perceba aqui, ó, eu mandei para o adaptador aqui, nome, login, senha e e-mail, ele me retorna com o ID USR, né? Então já me retorna com o ID. Então isso é bem interessante. Tá? Então o meu fluxo correu normalmente. Se eu vim aqui no meu banco de dados e der um select essa minha tabela, ele vai ver esse dado teste ao teste aqui. Ok, pessoal? Então, um exemplo de como um adaptador funciona, algo bem simples, tá? Ele funciona como uma aplicação JCA por baixo, é uma mini aplicação Java, tá? Usando o padrão JPA também, tá? A parte de OR Mapping aí entre banco de dados e orientação a objetos, tá? Então a ideia desse vídeo foi essa, mostrar um Olá Mundo também de adaptadores de banco de dados, tá? Os próximos vídeos nós teremos um Olá Mundo de arquivo, file adapter, e vamos abordar também outros aspectos de banco de dados, tá? Nós fazemos várias operações aí de consulta, de pooling é algo bem interessante, tá? Então é isso, pessoal, acompanhe no canal aí do Grupo Multi novos vídeos técnicos, tá? Com uma visão teórica, tá? Com escopo menor, mostrando um pouquinho da capacidade do produto Oracle Source Suite em resolver problemas de integração corriqueiros e mais complexos, tá, pessoal? Até mais, até a próxima.